Depois de oficializar Geraldo Alckmin como vice na chapa de Lula na Convenção Nacional, o PSB agora tem uma semana de definições junto do PT, de partidos aliados, para a campanha presidencial e também para palanques estaduais. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o presidente do PSB, Carlos Siqueira. Muito bom dia, presidente. Obrigado pela entrevista aqui para a CNN. Bom dia, Rafael Colombo, a você e todos os seus espectadores. Um prazer falar com vocês. Presidente, a partir de agora, com as coisas oficializadas, né, no dia 16, os candidatos estão de fato autorizados a fazer campanha. Essa expectativa que existe em torno do ex-governador Geraldo Alckmin, de que ele cumpra um papel paralelo e complementar ao do candidato Lula, falando com o agronegócio, falando com a igreja, falando com empresários, falando com o eleitor que votou nele algumas vezes no interior de São Paulo. Isso vai se concretizar a partir de agora? Colombo, eu penso que tem tudo para se concretizar, porque ele é uma figura muito experiente, muito capaz, muito articulador, e acho que essas eleições exigem de todos nós que estamos disputando essa eleição com Jair Bolsonaro e outros candidatos, que essa eleição seja uma eleição que vá para além da esquerda, ela não fique restrita a esse grupo de partidos do qual nós pertencemos, que é encabeçado pelo presidente Lula, PT, PSB, PCdoB, e ela possa ampliar ao centro. Isso decorre, essa necessidade decorre do fato de que nós estamos numa eleição onde concretamente não se está disputando uma chapa direita-esquerda. Nada obstante, todas as contradições entre esses dois campos, elas continuarão existindo. Ela decorre do fato de que nós precisamos restabelecer a plenitude democrática, fazer uma grande e profunda reforma política para que se estabeleça no país um novo sistema político, porque o sistema político decorrente de 85, a chamada Nova República, ela acabou em 2018, no dia em que o Tribunal Superior Eleitoral proclamou o resultado da eleição e o senhor Jair Bolsonaro, presidente da República. Então, aquela fase de 35 anos, quase, da Nova República, que é uma fase democrática, que houve muitas conquistas sociais, mas também, a partir de um certo momento, ela se desgastou profundamente. O sistema político foi desfeito pelo eleitor. Então, nós, da classe política, precisamos ter consciência da necessidade, e isso tem que ser educativo, isso tem que ser dito aos eleitores. Nós precisamos constituir um novo sistema político, com poucos partidos mais sólidos, mais bem identificados, política, ideológica e programaticamente identificados. Não podemos imaginar que o Bolsonaro é produto do acaso, ele é produto dos erros de todo um sistema que ofereceu aos eleitores as suas principais lideranças dos principais partidos, de Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, a Ciro Gomes, a Marina Silva, a Álvaro Dias, a tantos candidatos que apareceram. O sistema disse assim: não queremos nenhum de vocês. E queria escolher um outside, e por não ter o outside, escolhe um dos piores deputados que durante 28 anos era do sistema, mas que incorporou durante as eleições presidenciais de 2018 o discurso antissistema. Então nós temos que ter consciência que essa tarefa é uma tarefa histórica de restabelecer a democracia. Não é um problema apenas de ganhar as eleições, é um problema de refazer as coisas, ter uma autocrítica sobre aquilo, a responsabilidade que cada um de nós temos, em que foi transformada a democracia brasileira, e restabelecer um sistema político capaz, eficaz, sólido, com partidos que possam significar realmente visões distintas que caracterizam uma sociedade democrática. Se não fizermos isso, também ganhar a eleição seria muito pouco, porque não há democracia que resista face à inexistência de um partido, de um sistema político ou pouquíssimo sólido, como é o nosso hoje, ou um sistema político que está, digamos assim, que praticamente faliu. E essa decretação de falência foi dada em 2018. Nós precisamos restabelecer tudo isso. E restabelecer com todos aqueles que defendem a democracia, não apenas com a esquerda, com as forças progressistas. Presidente, obrigada pela sua presença. Meu bom dia também para o senhor, jogando especificamente sobre o papel de Geraldo Alckmin na questão econômica, né? O cabeça de chapa, o ex-presidente Lula, tem dado algumas declarações que não vêm repercutindo bem com o mercado financeiro. Revisão de algumas reformas, a questão do teto eleitoral também, isso tem preocupado alguns setores da economia. Isso chega a ser uma responsabilidade maior para o vice dele na chapa? Isso chega a pesar sobre os ombros de Geraldo Alckmin?
Olha, eu acho que a questão econômica não é a questão do vice apenas, é uma questão de todos nós que fazemos parte dessa frente política. Nós temos responsabilidade com o país. O presidente Lula governou o país durante 8 anos. E durante 8 anos houve responsabilidade fiscal, houve crescimento econômico, houve emprego. E, portanto, ninguém vai esperar que o presidente Lula e o seu vice, Geraldo Alckmin, ao chegar ao governo, e esperemos que seja, trabalharemos duro para isso, que eles vão cometer qualquer tipo de responsabilidade fiscal. O que se precisa ver é que nós não podemos apenas ficar restritos à questão da responsabilidade fiscal. Temos que conversar com o mercado, temos que conversar com todos os setores políticos, econômicos e sociais para um equilíbrio. O equilíbrio se faz entre o trabalho, entre a produção e o trabalho. O equilíbrio se faz entre o capital e o trabalho. O equilíbrio se faz no diálogo, o equilíbrio se faz buscando equilibrar a sociedade brasileira, o Estado cumprindo o seu papel, que é importante, a iniciativa privada tendo segurança jurídica e sendo incentivada a fazer investimentos, porque o que cria emprego de fato são os investimentos. E os investimentos não apenas da iniciativa privada, que são importantíssimos, mas também do próprio Estado, naquilo que lhe compete, na infraestrutura, na ciência e tecnologia, na inovação, na busca de o país entrar na 4ª Revolução Industrial, do país se modernizar, da economia se tornar, a indústria brasileira se tornar competitiva, de ter uma política industrial, de ter um diálogo fluido com os empresários, com os industriais brasileiros, também com o sistema financeiro. Ou seja, um presidente da República é um papel extremamente significativo, ainda mais como estamos no Brasil, que além de presidencialista, lamentavelmente, porque nós somos parlamentaristas, além de presidencialista, é um sistema em que a União concentra demasiados poderes. Da rigor a rigor, nós não temos sequer uma federação. Por isso, nós do Partido Socialista Brasileiro defendemos, inclusive, um novo federalismo, em que a União fique com o papel central de planejar estrategicamente o desenvolvimento do país, a economia, a educação, a saúde e a segurança pública, junto com os estados, e que os estados assumam, e os municípios, os seus respectivos papéis, com descentralização, inclusive, do próprio sistema tributário nacional, que precisa ser profundamente reformulado. Presidente, quando o senhor olha o mapa das alianças feitas até agora nos estados, onde é que está faltando um ajuste para que as coisas se assentem definitivamente? É no Rio, na questão da vaga para Senado, é no Rio Grande do Sul também, onde os partidos ainda têm concorrentes ao governo do estado. É ali que ainda tem alguma coisa para acertar com o PT, presidente? Colombo, na verdade, vocês sabem que o Partido Socialista Brasileiro não aceitou entrar na federação, que hoje é composta por PT, PCdoB e PV. E por que nós não aceitamos entrar nessa federação? Porque nós do Partido Socialista primamos muito alguma coisa que é essencial, sem a qual não se pode chamar sequer desse partido, que é a autonomia, a capacidade de tomar as suas próprias decisões, a possibilidade de escolher seus próprios candidatos. E o nosso partido ele tem uma gestão descentralizada, em que as direções estaduais elas decidem escolher candidatos. A direção nacional só escolhe o candidato à presidência e vice-presidência da República. E escolhemos com muito prazer e com muita alegria o ex-governador Geraldo Alckmin, uma figura honrada, da melhor qualidade, para oferecer ao presidente Lula. Os demais são nos estados. Nós estamos apoiando o PT em 7 estados. Nós apoiamos o PT na Bahia, onde eles disputam o governo. Bahia, Santa Catarina, Sergipe, Rio Grande do Norte, Piauí, Goiás e São Paulo, que só São Paulo vale por meio país. O PT nos apoia apenas em 4 estados, no Maranhão, no Espírito Santo, em Pernambuco e no Rio de Janeiro. Há um problema no Rio de Janeiro. O problema do Rio de Janeiro é o mesmo que existia com o PT em Minas Gerais, onde existia, o PT tinha um candidato ao Senado. Este candidato ao Senado era muito bom, por sinal, porque é o deputado excelente, que é o líder do partido na Câmara, e ele foi retirado e deu lugar para o candidato do PSD, que é o atual senador, que aliás estava cotado para ser o líder de Bolsonaro, mas com esse acordo com o PT assumiu o lugar do Reginaldo Lopes, que é do PT. O que nós reivindicamos o PT? Que fizesse essa mesma solução para o Rio, porque nós temos 2 dos melhores quadros, nós temos os 2 melhores deputados do Brasil no Rio de Janeiro. Um vai disputar o governo
outro disputará o Senado. Então, o PT não concordou, e o PT tem outro candidato. Eu não faço o julgamento do candidato do PT, cada partido escolhe os seus. Então, não foi possível fazer isso até o momento. A convenção foi feita, o Molon está escolhido. Agora, se ele se convencer que deve retirar a candidatura, ele retira, senão eu não tenho o que fazer, porque eu não decido por ele, eu não decido pelo PSB do Rio de Janeiro. Mas nós temos isso há em outros lugares, lá no Rio Grande do Norte, por exemplo, nós temos um candidato ao Senado, o PT tem outro. O nosso reivindicou ter o apoio do PT, não conseguiu, e nós argumentamos. O candidato, falei com o próprio presidente Lula, o candidato que vocês escolheram lá é um candidato do PDT, um partido que sequer apoia o presidente Lula no plano nacional. É um candidato bolsonarista, que apoiou o Bolsonaro com todas as letras e disputou com o PT a eleição passada. Mas o PT decidiu, ele tem autonomia para decidir, nós vamos com o nosso candidato ao Senado, eles vão com o candidato dele. Então, a eleição presidencial nacional é uma coisa, a eleição nos estados é outra. E nós vamos exercer plenamente o nosso direito de autonomia, de escolher nossos candidatos, e onde for para disputar com o PT, nós vamos disputar no plano local, mas no plano nacional estaremos juntos, firmes, trabalhando duro para que o presidente Lula e Alckmin ganhem a eleição presidencial. Carlos Siqueira, presidente do PSB, gentilmente atendendo aqui a CNN. Muito obrigada e bom dia para o senhor. Bom dia, foi um prazer falar com vocês, Stephanie, até outro dia. Estamos aqui às ordens. Um bom dia para todos vocês e seus espectadores. Bom.